Tem conversas que só acontecem quando a gente senta à mesa. Mesa é lugar de troca, de pausa e de escuta. É onde a gente fala da vida como ela realmente é, sem precisar dar conta de tudo. Talvez você tenha vindo aqui hoje achando que esse episódio é sobre autoestima, sobre se sentir melhor consigo mesmo, mas talvez seja algo bem mais profundo. É sobre perceber que ao longo da vida nós não nos tornamos quem somos por escolha, mas por necessidade, para buscar uma aprovação, para não incomodar, para ser elogiada, e tudo isso garantia aprovação e pertencimento. E aos poucos, essas adaptações deixaram de ser estratégias e começaram a se tornar a nossa identidade. Hoje muitas mulheres vivem tentando sustentar versões de si mesmas que nasceram da sobrevivência e não da verdade. Versões que agradam, que não falham, que dão conta, que não pedem e que não mudam. E no meio de tudo isso surge uma pergunta silenciosa: quem eu sou para além do que eu aprendi a ser? Hoje o nosso convite não é para que você descubra uma versão de si perfeita, mas que você comece a questionar a versão que você precisou construir. Porque muito possivelmente o espelho mais limitante não é aquele que reflete a tua imagem, mas aquele que mostra quem você acredita que precisa ser. Eu sou a Bia, nutricionista. E eu sou a Cami, psicóloga. Então puxa uma cadeira, se acomoda, porque essa conversa é para você. E hoje na nossa mesa a conversa é sobre ir além do espelho, reconstruindo sua identidade, que foi também o tema do nosso último encontro em Curitiba. Bom, antes da gente começar a falar sobre isso, não sei se vocês perceberam, mas estamos em um sofazinho diferente. Hoje a gente está gravando aqui na Bem Viver de Balneário Camboriú, que é parceiro do Conversas na Mesa e já proporcionou alguns encontros muito especiais para nós. Então, para a gente iniciar falando sobre identidade, é impossível não falar sobre crenças. Porque as crenças, basicamente, é a visão que você foi construindo ao longo da vida sobre você, sobre as pessoas ao redor, sobre o mundo. E muitas vezes, sem perceber, a gente acaba alimentando e intensificando essas crenças mais disfuncionais sobre nós. Né? Então, eu sou incapaz, eu não sou boa o suficiente. A gente percebeu muito no último encontro como essas crenças também impactam no espelho, literalmente na forma como a gente se vê e como isso influencia diretamente na nossa autoestima. Sim, e essas crenças é importante a gente falar também que elas não nascem do nada, né? Elas vêm muito através das experiências que a gente tem ao longo da nossa vida, dos ambientes que a gente frequenta, e ambientes não só espaços físicos, mas pessoas, né? Pessoas são ambientes. Então tudo isso vai moldando a nossa visão, principalmente sobre nós, e vai trazendo impactos aí para nossa vida. Então o primeiro ponto aqui é: hoje, a visão que você tem sobre ti, a visão que você tem sobre si, foi construída a partir do quê? O que acabou influenciando isso? Exatamente. E é muito natural esse processo também, né? A gente não tem que se sentir culpada por ter uma crença que não veio de nós. Na verdade, não. É algo tão intrínseco que às vezes vai acontecendo tão aos poucos, de algo que a gente ouve ou de um ambiente que a gente convive, que se cria sem nem mesmo a gente perceber. Mas é muito importante, eu acho que talvez o primeiro passo para esse tema, né, é identificar quais são essas crenças, de onde elas vieram. Eu realmente acredito nisso ou eu acredito porque me disseram para acreditar, né? Então, quem sabe o primeiro convite seja você sentar e pensar: o que eu acredito sobre mim, o que eu vejo sobre mim, isso faz sentido ainda? Porque talvez fizesse sentido para você 10 anos atrás, mas talvez hoje para você, hoje, 2026, não faça mais sentido. Sim, o também é que todos nós temos crenças disfuncionais, crenças negativas sobre nós, né? Então eu recebo muitas pacientes no consultório que quando a gente começa a falar sobre essa questão de crenças e tudo mais, eu percebo o quanto elas se sentem mal e sentem desconfortáveis, acreditando que somente elas têm aquela visão tão ruim sobre elas. Mas não, todas nós temos visões negativas sobre a gente. Sim. E como a Cami falou anteriormente, crenças não são só coisas negativas, Sim. né? Só que é muito mais difícil a gente olhar pelo positivo, porque às vezes é muito mais fácil a gente reforçar aquele algo ruim, ou muito mais fácil os outros reforçarem o algo ruim na gente do que a gente reforçar o algo bom, né? Então, agora que você vai tentar pensar quais são suas crenças sobre você mesma, tente recapitular também aquilo que é bom, que você acredita sobre você, ou aquilo que, mesmo que ninguém tenha te falado isso, é algo que você sente de você mesma. Isso foi bem engraçado no encontro, né? Quando a gente levantou esse tema sobre a opinião alheia, de que quando a gente vai falar das nossas crenças, ou, enfim, defina a Beatriz como uma pessoa.
A gente normalmente se define como a nossa profissão, ou, enfim, como a nossa função social, eu sou mãe, eu sou não sei o quê, e não como realmente o ser, né? Eu sou uma mulher que gosta disso, que faz isso, que sente isso, que é isso de fato, né? E aí surgiu aquela questão do porquê a gente faz isso, né? O porquê que a gente tem medo de exaltar pontos bons sobre nós mesmos. E a gente conversando até antes do próprio evento, a gente chegou à conclusão que é muito mais fácil a gente falar de algo ruim da gente, porque quando a gente fala algo ruim pro próximo, não tem como ele falar algo mais ruim ainda. Então a gente já se coloca lá no fundo do poço pensando, bom, eu já me coloquei lá no último. Não tem Pior como a que pessoa. isso, não Exato. tem como. Não tem como essa pessoa me dizer algo que eu não vou gostar de ouvir. Né? Então, talvez pelo contrário, a pessoa fale, não, não é bem assim, você não é tão ruim assim. Então a gente prefere ouvir algo bom do que algo ruim, óbvio. Mas quando a gente fala algo bom, talvez a gente ouça não, mas eu não concordo. Eu não acho que isso seja uma qualidade sua. E isso a gente não quer ouvir de jeito nenhum. Né? Então é muito mais fácil a gente conseguir identificar coisas ruins de nós mesmos e conseguir exteriorizar coisas ruins de nós mesmas para o próximo do que coisas boas. E pode ser que você tenha dificuldade de encontrar essas tuas crenças, né? De identificar essas tuas crenças, como a gente falou. Eu sou um fracasso, eu sou incapaz, eu não sou boa o suficiente. Então, a minha sugestão para você é: pare e analise as últimas situações que aconteceram contigo, que você teve dificuldade de fazer algo ou que você não fez algo que você gostaria. Aí você pode ter certeza que tem uma crença por trás. Exatamente. Porque quando a gente deixa de fazer algo, que a gente se esquiva ou que a gente tem uma dificuldade para engrenar naquilo, é porque tem uma crença por trás nos paralisando. Então, se pergunte, o que me travou nesse momento? O que eu pensei que de pior poderia acontecer naquela situação que fez com que eu evitasse fazer tal coisa? E se ainda assim continuar difícil para te identificar quais são as crenças positivas que você tem sobre você mesma, ou não só crenças, né? Realmente questões da sua personalidade, a gente já falou em outros encontros também. Pergunte para uma amiga como ela te definiria. Se alguém alheio viesse perguntar para ela, nossa, como é a Camila? O que você ia falar dessa sua amiga, né? E se você tiver vergonha, enfim, de perguntar para uma amiga isso de fato, se faça essa pergunta reversa, né? Se eu fosse a minha amiga, o que eu falaria de mim para outras pessoas? Porque a gente tende a falar bem dos nossos amigos, né? Então, o que de bom eu falaria de mim para uma outra pessoa? Isso facilita com que a gente tire o ponto de atenção para as coisas ruins que estão na ponta da nossa língua, infelizmente, para as coisas boas que sempre existem, independente daquilo que a gente é, daquilo que a gente foi, daquilo que a gente acredita, né? Sim, e são essas crenças positivas, essa visão boa sobre você que vai te impulsionar a ir desconstruindo essa visão negativa. Né? Então é muito importante que você saiba no que você é boa, o que você gosta, o que você deseja para a tua vida, aquilo que te satisfaz, aquilo que te traz alegria, porque isso então vai ser um acelerador, digamos Exatamente. assim. E se mesmo assim, né, você não conseguir encontrar, crenças são coisas que a gente acredita. Então comece a acreditar que você é uma pessoa, eu me sinto incapaz, então comece a acreditar que você é uma pessoa capaz sim, que você se esforça e que você vai atrás. Eu me sinto uma pessoa preguiçosa. Então comece a acreditar. Eu sei que não é simples assim, mas se esforce, né? Para mudar o jogo. Eu não preciso aceitar que eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu posso mudar. O que eu posso fazer de diferente para isso? Eu posso me dedicar mais, eu posso ser mais ativa, enfim, né? Crenças é o que a gente acredita e a gente escolhe o que a gente acredita, né? Por mais que tenha sido moldado por muitos anos, a partir do momento que a gente identifica o que está ruim, a gente escolhe ficar ou a gente escolhe mudar. Né? Então, crenças não são algo fixo, são coisas que a gente escolhe sentir sobre nós mesmos. Mas como o próprio nome já diz, crença, muitas vezes a gente atribui isso como uma verdade absoluta. Então, eu sou incapaz? Eu sou 100% incapaz. Exato. Eu sou um fracasso? Eu sou um fracasso. Eu já tentei trocentas vezes mudar isso na minha vida, ser mais ativa no exercício, cuidar da minha alimentação, mas eu nunca consigo, então isso só vai reforçando a minha crença. E aí eu vejo que um próximo ponto importante, que a gente conversou sobre isso também, quando a gente tem crenças negativas sobre nós mesmas, a gente começa uma busca por aprovação alheia.
né? Então, já que eu não consigo me colocar num lugar positivo ou que eu não consigo mudar essa crença sobre mim mesma, eu procuro uma aprovação alheia ou então eu procuro uma aprovação em um único ponto em que eu me sinto bem. Por exemplo, eu me sinto incapaz no sentido de perder peso, eu me sinto incapaz no sentido de cuidar de mim mesma, mas eu sou uma pessoa muito boa no meu trabalho, então tudo que me faz bem é o meu trabalho. Então a gente busca por toda a nossa aprovação dentro de um único nicho na nossa vida, mas a gente não é uma coisa só. E isso é muito perigoso, né, Bia? Porque quando a gente busca por uma aprovação, a gente deposita no outro todo o nosso valor pessoal, né? Então a gente quer aquele reconhecimento à custa de qualquer coisa. Exato. E às vezes, bom, na verdade não é nem dever do outro te dar essa aprovação, né? Tudo bem, temos pessoas próximas que nos auxiliam, que nos ajudam, mas ele também tem as crenças dele, ele também tem que lutar com os problemas dele mesmo, né? E mesmo que a pessoa seja muito próxima sua, ele não tem exatamente uma visão, ele não pensa o que está na sua cabeça. Ele não tem uma bola de cristal, exatamente. Né? Então, às vezes ele nem sabe que você está buscando por essa aprovação. E é bem isso, é uma zona de perigo muito grande, porque a gente não sabe o que vem por aí. Né? E quando é a gente que controla isso, por mais que às vezes a gente não controle isso, mas a gente lida com as nossas próprias escolhas. E as escolhas alheias são escolhas alheias, né? A gente não tem certeza do que vai ser nos dito, nos imposto, né? E aí até vocês vão perceber que nesse podcast a gente vai falar muito sobre essa questão das crenças, né? Porque como eu comentei lá inicialmente, é a base para essa construção da nossa identidade. E enquanto você estava falando ali, você trouxe o exemplo do emagrecimento, né? E eu também do emagrecimento, da alimentação. E perceba na tua vida que muitas vezes essa crença que você tem sobre você, você vai fazer de tudo para não cair nela. Então, assim, eu me acho incapaz nesse sentido de manter uma boa alimentação. Então, por que eu vou tentar de novo? Sim. Né? Eu já tentei tantas vezes, mas eu sempre chuto balde. Então, é assim que as coisas são, né? Sim. Eu sou um fracasso nessa área mesmo, e aí eu vou direcionar minha atenção para outra área, como você comentou, né? Para o trabalho, enfim. E aí a gente entra num outro ponto perigoso disso, que é a zona de conforto, né? Que também foi muito falado no dia do evento, que na verdade é muito fácil ficar numa zona de conforto, não é à toa que ela tem esse nome, porque é confortável, mas de fato ela não é. Porque a gente está numa zona de conforto porque a gente acredita que a gente não pode sair dela, não porque a gente gosta de estar nela. Né? Então é muito difícil sair dessa zona de conforto justamente porque a gente acredita que não pode, o que não quer dizer que a gente está feliz nessa situação. Sim, né? Mas aí a gente começa. Eu falo a gente porque, né, pessoas de carne e osso aqui, nós não estamos nessa posição de detetoras, né? Aqui tem todo o conhecimento e aplicamos certinho isso na nossa vida, mas a gente também tem as nossas dificuldades. Sim. E eu costumo falar que a zona de conforto é uma zona de desconforto. Como a Bia falou, não é confortável estar nela. Só que nós vamos reforçando e acreditando que é boa, porque daí a gente não quer recair naquela nossa crença negativa, né? Naquela visão negativa sobre nós. Exato. E aí, talvez você esteja perguntando, né? Meu Deus, mas eu vim aqui para ouvir falar sobre autoestima, sobre identidade, né? Cadê isso? A verdade é que justamente o tema é ir além do espelho, porque o espelho nos diz aquilo que a gente vê, na verdade, né? Então, às vezes a gente cresce achando que a gente não gosta do nosso braço, como eu falei no dia do evento, ou que a gente não se sente bem, mas na verdade é a gente que acredita naquilo, né? É claro, é natural que a gente tenha um processo de querer melhorar, de não gostar de uma coisa ou outra, é irreal a gente imaginar que em algum momento da nossa vida a gente vai estar livre desses desafios, né? Eu acho até que a gente tem que sempre querer melhorar algum ponto para a gente ter estímulos de viver, né? Mas a autoestima é muito baseada em tudo isso, no lugar que a gente se coloca, nas coisas que a gente acredita. Então, o espelho, às vezes, é só literalmente um espelho da nossa alma, do que a gente diz para nós mesmos que nós somos. E até puxando sobre a zona de conforto, acho que é interessante trazer um exemplo aqui para vocês mais palpável, né? Eu tive no auge do meu peso no início do ano passado. E quando eu comecei meu processo de emagrecimento, foi porque pessoas próximas a mim chegaram e falaram: Cá, você precisa se cuidar. E aí eu ficava assim, ai que saco, né? O que essas pessoas estão se metendo na minha vida? Mas aí depois que essas pessoas foram embora da minha casa e tudo mais, eu comecei a pensar: nossa, mas elas são as pessoas que eu mais amo. Eles não estão fazendo para te
Sim, inferiorizar, não é né? pra me humilhar ou Exato. qualquer coisa do tipo. Óbvio que eu fiquei chateada em ouvir isso, né? Não é confortável, Eu acho que a gente né? fica chateado justamente por esse ponto, porque Sim, fere algo que na nossa cabeça tá confortável, né? Então, sim. eu tô bem nesse lugar, eu não Aham. ligo, Uhum. deixa assim mesmo. É assim que as coisas são. Eu já tentei Exato. tantas vezes e todas as vezes foram fracassadas. Uhum. Então, de fato, eu sou incapaz, né? É assim que as coisas são, então é melhor eu aceitar. Só que aí entra o tal da aceitação, né? Muitas vezes as pessoas acreditam, e eu estava nessa posição, de que aceitar é concordar. E é assim e pronto, acabou. Uhum. Mas não. Aceitar não é apenas sobre isso, né? A aceitação é um primeiro passo para você buscar a mudança. Então, ok, eu estou dessa forma, né? Eu estou com esse peso, eu estou assim, mas não é isso que eu quero para minha vida. Exato. Então, eu aceito como eu estou, porque para que eu consiga mudar, eu vou precisar dessa aceitação e desse olhar realista sobre, de fato, como as coisas estão. Exatamente. E a partir desse momento que a gente se aceita, é possível mudar. Porque se a gente, como a Cami disse, né, aceitação não é literalmente aceitar que isso tá bom e não. Aceitação é entender o momento que você tá. Eu tô nesse passo, de fato. E isso é muito dolorido, né? É um processo. Parece Né? muito fácil isso de, agora eu vou parar e vou me aceitar. Não, é muito difícil, porque às vezes envolve processos que você não aceita, frustrações que você não queria ter novamente, né? Mas não existe o próximo passo se você não aceita aquela situação que você tá. E aceitação, além da gente entender que a gente está de tal forma, que a gente é alguma coisa, também é se respeitar, mesmo não gostando daquilo que a gente vê, mesmo não gostando daquilo que a gente é, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente querer melhorar um ponto não quer dizer que a gente precisa desmerecer quem a gente é agora, né? Então, eu estou acima do peso, então eu sou feia mesmo e os outros podem me xingar, os outros podem falar o que quiserem. Não, a gente continua se respeitando, ou a gente mesma, né? Eu posso ficar fazendo piadinha de mim mesma, eu posso aceitar que eu não caibo em nenhuma roupa e sair feia por aí. Não, a gente tem que se respeitar independente do ponto que a gente está. Então, quando a gente aceita a forma que a gente está, a gente também aceita respeitar aquele momento, o que não quer dizer se acomodar com essa situação, né? E a gente, né, eu vejo assim que na época eu estava nessa zona de conforto, mesmo sendo super desconfortável, porque eu já tinha passado por muitas tentativas e muitas tentativas frustradas, né? Então, todas as vezes que eu tentava e eu não conseguia, isso reforçava cada vez mais aquela minha crença de incapacidade, de fracasso. E sem perceber, eu ficava presa num ciclo, Sim. né? De começar com aquela empolgação e tudo mais, de fazer metas irreais, inatingíveis. E aí no começo, tá dando certo, mas não era algo que eu conseguia sustentar no longo prazo. Esse é um outro grande problema que acho que todo mundo já passou, né? De ter que lidar com a frustração de não conseguir. Mas aí pare para pensar o porquê você não conseguiu. Talvez seja porque você traçou coisas irreais, né? Então, ok, me aceitei assim, entendi que só uma crença, não. Como eu vou mudar? Sei lá, uma crença minha é que eu não consigo treinar nunca, que eu nunca vou gostar de treinar. Mas para que isso mude, eu tenho que treinar 6 vezes na semana. É muito difícil, é muito distante, né? Então eu dei um exemplo no evento também do perder 10 quilos, né? E todo mundo vou perder 10 quilos. Perder 10 quilos é uma coisa muito distante. Então a gente já começa dificultando esse processo de mudança que por si só já é Porque daí você difícil. emagrece 1 quilo, não foi o suficiente, você ainda tá Exatamente. muito longe dos 10, né? Exatamente. Então, foi o que eu falei. Emagrecer 10 quilos é algo grande, é algo distante? Mas emagrecer para você emagrecer 10, você precisa emagrecer depois 2, depois 3. Então, comece pensando que você precisa emagrecer 1. Opa, consegui o meu 1 quilo. Qual é o próximo passo? 3. Tá, 3, vamos esforçar. Então, assim, você começa a celebrar pequenas coisas e o processo começa a fazer mais sentido, ser mais leve, porque se você não consegue celebrar nada, se todo o processo é chato, dificultoso, difícil, a chance de se frustrar e, mais uma vez, fortalecer essa crença que você tem sobre si mesma é muito grande. Sim, e aí nisso entra a autoestima, né? Que é basicamente a visão que nós temos sobre nós.
tem muita relação com as crenças, né? E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a autoestima não é apenas sobre o que reflete o espelho, né? Não é somente sobre a sua imagem, sobre o seu exterior, o seu corpo. É muito para além disso, né? Então a autoestima ela tem 4 pilares, digamos assim, que sustenta ela. Um deles é a autoimagem. Então, óbvio, é importante que você se olhe no espelho e você goste daquilo que você vê, né? Mas também eu trouxe aqui para vocês os outros 3 pilares que também são super importantes, que é o autoconceito, que é quem você acredita ser, a autoeficácia, que é o quanto você se sente capaz, e o autorreforço, que é como você se trata durante todo esse processo. E eu acho que esses são pontos que a gente não costuma associar à autoestima, né? Não. A palavra autoestima remete muito à parte física do que a gente vê. E, na verdade, vai muito além disso, né? Porque, por exemplo, o autoconceito. Se você se vê, eu me acho gorda, é porque você tem um conceito do que é uma pessoa gorda. E, na verdade, às vezes, esse conceito não é realmente o que é, né? Então, por exemplo, quantas vezes já não aconteceu de você chegar no peso que você tanto sonhava, de ter perdido os famosos 10 quilos e mesmo assim você não tá se gostando? Não é por aquilo que tá no espelho, é por aquilo que você acredita que seria bom ou que não seria. O que é aquilo que você acredita do que seria uma pessoa magra. Sim, né? a distorção de imagem, exatamente. né? Porque acho que muitas pessoas que eu converso, assim, elas se identificam com, nossa, na minha adolescência, hoje eu olho fotos assim, cara, naquela época eu tava magra, mas eu me via gorda. Mesmo assim eu me odiava, né? Então percebe como não é somente a questão do espelho? É importante? É. Mas não é somente isso, né? E se você hoje consegue olhar para uma foto sua antiga e pensar, nossa, eu não era gorda, eu era magra, é porque talvez o seu conceito tenha mudado. Não porque sua imagem mudou, não. Se você estava naquela foto, a foto é estática, não vai mudar, mas é o que você pensava naquele momento que mudou para o momento de hoje. Então não basta mudar o exterior, né? E dentro do consultório, como eu trabalho muito focado com o público feminino, emagrecimento sempre é algo que surge, né? Eu sempre digo que perder peso não é o passo principal, é mudar esses conceitos, né? Então, de nada adianta para mim a minha paciente chegar, sei lá, no próximo mês falando, nossa, eu perdi muito peso, e aí tu pergunta como ela tá se sentindo, eu tô me sentindo feia, tá sendo muito difícil, o processo não vou conseguir sustentar. A sabe? custa de quê? Exato. E teve até um exercício que a gente trouxe no nosso encontro, que eu acho super válido trazer aqui para você, que é, qual foi a última vez que você, de fato, se olhou no espelho? Ai, Camila, nossa, me arrumei ali, Todos os dias eu me olho no espelho. Não nesse sentido. No sentido de se olhar mesmo. De parar e perceber, e analisar, e identificar, e se olhar no olho, sabe? E se olhar sem esses filtros que a gente coloca, né? Sim. Dos conceitos, daquilo que a gente acredita, dos reforços. Não, eu vou parar e vou me olhar como se fosse uma pessoa nova, digamos assim, né? Eu sempre achei que eu não gostava da minha barriga, mas agora eu vou tirar esses filtros da minha frente e vou olhar para a minha barriga, sem comparações, sem redes sociais, uma pessoa de verdade, né? Minha vida condiz com isso que eu tenho? Não condiz, né? E como a Cami disse, a gente se olha sempre no espelho, mas normalmente é para fazer uma maquiagem, para arrumar um cabelo, ou para olhar uma coisa que a gente não gosta, né? Então a gente nunca para, nossa, exaltar alguma coisa, até porque às vezes a gente nem consegue exaltar nada, né? Geralmente a gente foge do espelho. Exato. Né? Sim. E eu sei que para muitas pessoas pode parecer algo muito pequeno, algo bobo, mas eu já levei isso para o consultório e eu sempre falo sobre essa paciente que na sessão seguinte, quando eu trouxe para ela esse exercício, ela falou assim, Cá, eu não consegui. Eu não consigo me olhar nos olhos, porque se eu parar para de fato olhar aquilo que o espelho está refletindo, cara, eu vou ficar muito chateada comigo em perceber onde que eu deixei as coisas chegarem. Não quer olhar porque não quer aceitar que aquilo tá do jeito que tá, né? Digamos assim. Enfim, e aí começa um grande problema que é a distorção de imagem, né, Cá? Quando a gente não conhece de fato o que a gente vê, ou quando os nossos conceitos sobre o que a gente vê é maior do que realmente existe fisicamente, começa essa distorção. Então, a gente amplia as falhas e minimiza as qualidades. Exatamente. Né? E isso é algo extremamente frequente. Acho que toda mulher, independente de questão de peso ou não, mas toda mulher já passou por alguma questão assim, né? De talvez se olhar antigamente e ver que não era aquilo que
cansava. Enfim, a distorção de imagem é um problema bem comum, eu vejo no consultório, acredito que a Cami também, né? E aí foi uma coisa muito engraçada quando a gente fez essa vivência, essa primeira atividade no dia do encontro, né? Porque a gente deu um espelhinho para as meninas, e aí um espelhinho que abria assim, né? Pequenininho, um espelhinho de bolso. E aí no primeiro momento em que elas abriram o espelho, já dava de ver, né? Elas estavam todas sentadas na nossa frente. Começaram a arrumar a sobrancelha, começaram a arrumar o cabelo, olhar a maquiagem. Nenhuma delas olhou para o espelho para se olhar, né? Ou olhou para arrumar alguma coisa, para ver se estava tudo certo. Então foi muito engraçado, né? Porque eu falei, tá, agora eu quero que vocês parem de se arrumar, parem de avaliar, parem né? de se avaliar e olhem para o espelho, né? É algo muito automático mesmo da nossa vida, né? Sim. E aí, falando sobre identidade, né? É importante a gente trazer aqui sobre os rótulos. Né, os rótulos que nós vamos atribuindo sobre nós no decorrer da nossa vida e que tem aí uma grande influência em como a gente vai vivendo de fato, né? Porque a gente vai acreditando que são verdades, né? Então a gente trouxe aqui, eu sou difícil mesmo, eu sou ansiosa, eu não sou boa nisso, eu sou intensa demais, né? E aí isso acaba deixando de ser uma descrição sobre você e acaba virando uma regra, né? Uma verdade limite, absoluta. uma verdade absoluta. Quando a gente cria essa verdade absoluta sobre nós, é muito difícil mudar algo, já que é totalmente verdade, né? Se eu sou muito escandalosa, eu sou muito escandalosa. Então eu tenho que aceitar isso, né? E aí a gente entra no momento de como ter autocompaixão se a gente não acredita que dá para mudar essa questão, né? Então, como que eu vou criar apreço por mim mesma se eu não gosto de algo que eu sou, de algo que eu faço, de algo que eu pareço? E aí, nesse caminho, você acaba exaltando mais os seus defeitos e não olhando para aquilo que você faz de bom, né? E até a gente trouxe um exemplo no encontro que fala muito sobre autocompaixão, que é como você trataria uma amiga que chegasse para você e falasse assim, Bia, eu sou muito incapaz. Cara, eu já tentei emagrecer trocentas vezes, eu fracassei, eu não sou boa e tudo mais. O que você responderia para ela? É muito engraçado, porque a primeira resposta nunca vai ser, né? Talvez, enfim, se você veja que aquela sua amiga realmente está num momento muito ruim, você vai aconselhar, você vai falar, Cami, eu tô vendo realmente que tu tá se colocando nessa posição, tu precisa mudar, mas talvez você, sei lá, para ela emagrecer, se é esse o problema, eu vou me comprometer a treinar junto com ela. Mas por você jamais vai fazer, né? Então, eu vou dar o melhor dos conselhos, eu vou dedicar meu tempo, minha atenção, os meus ouvidos, o meu colo para essa mulher. Mas para a gente, não. Então, parece você vai acolher, né? Exatamente. Por mais que realmente ela tá passando por esse processo, que tá com dificuldade e tudo mais, você jamais vai olhar para ela e falar, sim, amiga, você é incapaz. Sim, você tá fracassando e você vai sempre fracassar. Exatamente. Não, você vai acolher, você vai direcionar, você vai ser o ombro amigo, você vai deixar a sua dor de lado para acolher a da outra pessoa. E a autocompaixão, ela traz exatamente isso, para você se tratar, para você se acolher da mesma forma que você faria com uma pessoa que você ama. Mas é que parece que quando é uma fraqueza nossa, é errado. Porque a mulher tem muito esse papel de não poder ser fraca, não poder demonstrar um ponto fraco, não poder... Enfim, né? A gente não pode, a gente tem que estar sempre cumprindo com padrões, expectativas. A gente nunca pode parecer, né, estar com problema. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade de autocompaixão justamente porque a gente não pode aceitar que a gente está triste, que a gente não gosta de algo, né? Então, é muito fácil, você obviamente acolheria alguém próximo, mas quando é você, não, tu tá viajando, isso daí é mimimi, bola pra frente, esconde pra debaixo do tapete, não se olha no espelho e vamos seguir, você não se dá a oportunidade de dar aquilo que você realmente precisa. Exato. Né? Porque você precisa ter uma bolsinha, eu falo com meus pacientes na terapia, a gente vai colocando ferramentas nessa bolsa para ajudar esse paciente a lidar com as adversidades do dia a dia, né? E a autocompaixão é uma dessas coisas. E a gente tem que pensar nos facilitadores do nosso processo, né? O que vai me ajudar a olhar para além desse espelho? O que vai me ajudar a construir uma visão melhor sobre mim? Sim. Então, é eu ter clareza, eu conseguir identificar quais são as minhas crenças positivas, aquilo de bom que eu faço, é eu aprender a nomear as minhas emoções,
é eu dar o acolhimento que eu preciso nos momentos difíceis, enfim, é eu me permitir. Exatamente, né? E aí a gente falou muito sobre o autocuidado em si, né? Porque pra gente ter autocompaixão, a gente precisa ter apreço por aquilo que a gente gosta, né? Então, e aí a gente começa a imaginar que autocuidado às vezes é algo muito distante. Por exemplo, treinar, pagar uma academia, pertencer a um clube de pilates, pertencer a um grupo de corrida, ou ir ao melhor salão de beleza, ter o cabelo impecável. E não, o autocuidado tá nessas pequenas atenções que a gente dá, nessas pequenas ferramentas que a gente tem, né? Então, não sei. O próprio encontro do Conversas, Exato. né, amiga? Exato. Não é querendo fazer propaganda aqui, mas é uma escolha que a gente faz, Sim, né? Normalmente é um sábado de manhã, a gente sabe que todo mundo tem compromisso, família, enfim, mas é uma escolha que a mulher faz de não, eu vou reservar esse sábado de manhã para mim, porque o Conversas estamos lá, temos outras mulheres lá, mas nada é que um evento para você mesma, né? Para você vivenciar aquele tema que a gente traz, que sempre tem a ver com algo da vivência, né, da mulher, né, das Isso, dificuldades da do cotidiano. E a gente percebe muito que no Conversas tem pessoas de várias faixas etárias, né, amiga? Então tem desde meninas ali de 18, de 20 anos, até mulheres mais maduras, né, com 60, 70 anos. E todas, independente da idade, a gente percebe como essas dificuldades, essas vivências, elas se relacionam, ainda, né? Então a gente tem ali aquela mulher que está se descobrindo ainda, né? E tem aquela mulher mais madura que muitas vezes, quase sempre, né? Traz ali essas vivências com a experiência delas, né? Então isso é muito bacana. E é muito legal também, porque quando a gente fala, né? Ai, as meninas de 18 têm um problema que é se descobrir, estão se descobrindo ainda. Mas não, às vezes uma mulher de 50 anos também está se descobrindo. Sim. Porque a gente vai estar sempre se descobrindo, né? Sim. Com 18 a gente vai estar descobrindo algum ponto. Daqui a 10 anos a gente tem 28, e aí a vida é de outra forma, eu vou estar descobrindo um outro momento, meu corpo vai ser diferente. E aí lá nos 58, então a gente vive se redescobrindo, é sempre cíclico. Então, como eu disse lá no começo, né, é ignorante a gente pensar que em algum momento eu vou ser terapeutizada 100% e vou estar livre das minhas crenças e vou estar livre, vou encontrar a perfeição. Não. A gente muda, o nosso corpo muda, o nosso cabelo muda. Teve até uma participante que deu esse exemplo, né, que ela começou a ter os cabelos brancos. Então, com 20 anos, ela não tinha que lidar com questões de cabelo branco. Agora que ela está nos 50, ela tem que lidar. Né? Então, sempre vai ter alguma coisa diferente no processo para a gente lidar, para a gente reconsiderar. Né? E isso é muito legal, né? Experiências diferentes, momentos diferentes, e mesmo que cada uma tenha sua individualidade, a gente sempre se conversa, digamos assim, literalmente. E é um espaço seguro, né? Não tem julgamento. Então, muitas vezes, a gente vê que uma menina de 18 anos, a dificuldade dela maior é com essa questão da aparência. Sim. Né? E assim, não existe dor pequena, dor grande, futilidade. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. Exato. Se para você é uma dificuldade, você vai ser muito bem acolhida, né, nos nossos encontros. Exatamente. E outra coisa muito legal dessas gerações diferentes estarem convivendo é que na nossa geração e na geração que vem agora, esses são assuntos já muito falados, né, sobre a força feminina, esses movimentos acontecem muito, o que é muito legal, né, mas às vezes uma mulher de 60 anos é a primeira vez que ela está ouvindo falar sobre isso. Então é o primeiro momento que ela pensa que, nossa, eu não sou a mãe de tal pessoa, eu não sou a avó de tal pessoa, eu não sou a esposa daquela pessoa, quem sou eu, né? E acontece muito isso, por exemplo, da mulher se aposentar, da mulher perder um marido, dos filhos saírem de casa, e aí é ela e ela mesma. E aí, o que eu gosto, o que eu faço, para onde eu vou, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto. É bem, né? O quem sou eu para além dos papéis que eu desempenho. Exatamente, né? Exatamente. Quem sou eu para além daquilo que eu vejo no espelho. Né? Então é muito legal essas vivências. Trazendo, né, pra gente ir finalizando sobre essa questão da identidade, é importante que você saia desse episódio tendo a clareza que a identidade não é algo fixo, né? Não é algo rígido. É de fato algo que é construído. E essa construção ela vai precisar muito da tua consciência, da tua clareza
e do teu olhar atento, né, para a tua vida e para aquilo que tu deseja. Exatamente. Isso que tu falou do olhar atento é algo muito importante, né? Porque às vezes a gente encara isso como algo cansativo, de nossa, tenho sempre que estar me vigilando, eu tenho sempre que estar pensando e mudando. E a verdade é que sim, porque somos mulheres cíclicas, né? Não só pela idade, mas às vezes pelo momento em que a gente vive, né? Só que isso não tem que ser algo cansativo. Isso tem que participar, assim como você envelhece, assim como os dias passam, você tem que entender que sua identidade muda, que seus gostos mudam, e tá tudo bem, não existe caminho certo ou errado para seguir. É sobre encontrar prazer na sua vida, né? Exatamente. Então, quais momentos você pode ter com você mesma que vai te ajudar nessa identificação e nessa construção da sua identidade? Sim. Às vezes você pode tornar coisas automáticas, coisas vividas no momento presente, com atenção. Então, é tomar um banho com atenção, usando o sabonete que você gosta, o shampoo que você gosta, você mesmo fazer suas unhas, preparar uma comida pra ti. Eu acho que tu deu esse exemplo das unhas em algum dos encontros, né, Cami? De, enfim, fazer as unhas era algo legal pra ti, e quando tu viu era simplesmente... Sim, eu sempre gostei de fazer as minhas próprias unhas, e chegou um momento que, com essa correria do dia a dia, era algo que eu fazia, assim, assistindo uma aula, lendo alguma coisa. Então, aquele único momento, às vezes, que eu tinha na semana também tinha se tornado uma performance, né? Que eu tinha que incluir algo no meu trabalho. Tinha que ser produtivo, né? Como se fazer as próprias unhas não fosse algo produtivo, é algo muito produtivo. Exatamente. Isso é um outro problema que existe muito, e que a gente pensa que cuidar de nós mesmas é futilidade, né? Então, poxa, perder 1 hora da minha semana para fazer uma hidratação no meu cabelo, para ir fazer uma unha, não, né? Eu tenho coisa mais importante para fazer, né? E na verdade não, nada é mais importante do que cuidar de ti mesmo, porque se você não está bem, se você não tem saúde, se você não está em paz consigo mesma, não existe trabalho que vai ser bem desenvolvido, não existe maternidade que vai ser bem desenvolvida, não existe casamento que vai ser bem desenvolvido, amizade, enfim, né? Então, aquilo que a gente acredita que é futilidade, na verdade, eu acredito que é o primeiro passo para que a gente tenha uma vida feliz, digamos assim, né? Uma vida em equilíbrio. E é sobre se priorizar, né? Se priorizar, no fim das contas, não é egoísmo, né? Você precisa, de fato, estar bem, como a Bia falou, para você conseguir desempenhar todos os seus outros papéis, as suas outras funções. Então, sempre primeiro você, depois o seu filho, seu marido, seu trabalho, periquito, papagaio. É isso aí, meninas. Eu acho que ficamos por aqui, né, Cami? Esse é um assunto muito longo, todos os eventos que a gente faz, parece que a gente poderia ficar o dia inteiro para conversar. Camadas, né? São muitas camadas, exato. Mas nos conte nos comentários como que foi para vocês esse episódio, o que vocês acharam, o que vocês conseguiram identificar. Pode ter certeza que o que você for compartilhar vai ajudar muito outras mulheres. Exatamente. E essa é a ideia do Conversas, que a gente queria mesmo uma comunidade unida para que a gente converse sobre tudo isso ao redor de uma mesa. E como Conversa segue sempre em movimento, nós já temos a nossa próxima data agendada, vai acontecer aqui em Itajaí, na Praia Brava, e agora o Conversas chega com uma nova proposta, que é o Conversas em Movimento. Então, vão ser eventos com algum tipo de experiência, e não necessariamente experiências de exercício físico, né? Mas esse nosso primeiro encontro vai ser uma aula de yoga na praia, ao amanhecer. Vamos ter a nossa conversa, vamos ter a nossa aula de yoga e vamos ter o nosso cafezinho de sempre. Então vai ser dia 21 de março, às 6h30, na Praia Brava, como a Bia comentou. E se você quiser garantir o seu espaço na areia, coloca aqui nos comentários ou no Xame, que a gente vai te passar mais informações. Nos sigam no nosso Instagram também, por lá a gente fala muito sobre o universo feminino, e no link da nossa bio também vai encontrar o link para inscrição do nosso próximo evento e mais informações sobre o Conversas. É isso, tchau, tchau.